Omar, tem gente na esquerda brasileira que já declarou, inclusive, que não se pode mais mencionar, enfim, que a expressão e o próprio conceito de imperialismo já estão ultrapassados, né? Que o mundo agora é multipolar. Mas eu queria saber da sua opinião, se você concorda com essa afirmação, e dada o que a gente está acompanhando aí com o Trump no seu segundo mandato, e aquilo que ele tem feito em relação à política externa, né? Sobretudo, em especial, a questão dos tarifaços, que isso influencia diretamente a economia brasileira, e como também o governo brasileiro, né? Enfim, o governo Lula tem a postura dele. Queria te ouvir sobre isso também, em relação aos ataques do Trump, né? As bravatas que possam ser, ou os possíveis tarifaços, e te ouvir sobre essas duas questões. Veja, do ponto de vista teórico, falar que o imperialismo não existe é mais ou menos como falar que não existe esquerda e direita, né? É desconhecer um fato da realidade, é desconhecer um dos principais fenômenos da história mundial desde o final do século XIX. Isso não tem nada a ver com polaridade, multipolaridade, bipolaridade. Havia vários polos antes da Primeira Guerra Mundial, havia vários polos antes da Segunda Guerra Mundial, havia dois polos na época da chamada Guerra Fria, e havia imperialismo. E havia imperialismos, inclusive, porque não é apenas os Estados Unidos que têm um comportamento, uma prática imperialista, né? Do ponto de vista político, sustentar isso nos dias de hoje é, nem sei dizer, entendeu? Deve estar vivendo uma realidade paralela, onde o Trump é um socialista. Veja, o Trump é explícito, ele não tem nem mesmo aqueles cuidados hipócritas que alguns democratas nos Estados Unidos têm. Quando ele fala, ó, isso daí tudo é para proteger os Estados Unidos, make America great again, America first. O resto vem depois, bem depois. Aí não importa se é aliado a Dinamarca, o Canadá, não importa se é um país que merece respeito pela sua soberania, pela história, como o México, não importa se é o Panamá, se é o Brasil, não importa. America first, make America great again. Então, assim, é explícito que o Trump lidera não apenas um governo, mas um Estado imperialista, uma sociedade cuja classe dominante é imperialista. Nos Estados Unidos tem muita gente boa, a classe trabalhadora estadunidense tem gente de esquerda, mas o Estado nos Estados Unidos, a classe dominante nos Estados Unidos é imperialista, né? O que o Trump está fazendo? Um esforço imenso para recuperar o lugar dos Estados Unidos no mundo. Eles reconhecem que perderam esse lugar. E os números são chocantes. No final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos sozinhos respondiam por mais ou menos metade da produção mundial. Hoje respondem por menos de 20%. Então, eles perderam espaço mesmo. E não é apenas uma questão de volume de produção. Tem a ver também com liderança na batalha científico-tecnológica, em que a China e, em alguma medida, também a Índia estão bombando em áreas que os Estados Unidos estão perdendo. Isso significa que, olhando para o futuro, os Estados Unidos vão se tornar uma nação normal e eles não aceitam isso, porque eles acham que eles são o povo escolhido de Deus, a casa na colina, tá certo? Eles acham isso. E, portanto, eles não aceitam ser normais, parte de uma comunidade. Não, eles querem liderar, leia-se, eles querem mandar nos outros para que os outros financiem a economia dos Estados Unidos. E esse é o ponto. O problema para o Trump é que, para fazer isso, ele tem que recorrer a um brutal protecionismo, ele tem que trazer de volta para os Estados Unidos as empresas estadunidenses que estão espalhadas mundo afora, ele tem que manter o dólar sendo a principal moeda da economia mundial e tem que ter bala na agulha. Ele tem que manter disposição de intervir militarmente se necessário for. É uma situação complexa, porque há outras posições na classe dominante dos Estados Unidos, há outras posições na sociedade estadunidense, e por isso
para poder ter hegemonia dentro dos Estados Unidos, ele criou um inimigo interno. Os migrantes, os trabalhadores migrantes, do mesmo jeito, guardadas as proporções, que na Alemanha nazista, o Hitler criou uma conspiração que era, olha só, uma conspiração judaico-bolchevique, porque era tudo misturado, né? Os comunistas e os judeus eram amarrados num pacotinho e eram apresentados como inimigos da Alemanha. Os migrantes cumprem este papel. Não tem nada a ver com economia. Tem a ver com disputa política. Tem a ver com ganhar e solidificar o apoio dessas correntes que compõem o republicanismo trumpista, que são a extrema-direita, Ku Klux Klan, neonazi, o fundamentalismo evangélico, os ultraliberais, que querem transformar o Estado estadunidense numa empresa privada, e os anarcocapitalistas digitais, que é a turma do Elon Musk, do Mark Zuckerberg. Isso tudo faz parte dessa coalizão infernal comandada pelo Trump. A batalha que ele está desenvolvendo no âmbito comercial é uma guerra de tarifas que lembra o que aconteceu pré-Primeira Guerra e pré-Segunda Guerra Mundial. Ele está tendo êxito nessa batalha porque vários países estão tentando negociar ao invés de enfrentar. Aqui no Brasil, por exemplo, tem gente no governo que acha que o Trump está blefando, que a gente não deve levar a sério, que ele é um fanfarrão. Eu discordo totalmente dessa visão. O Trump está falando sério. Ele joga o sarrafo da negociação lá em cima para obter o máximo possível, mas ele não está blefando. E ele não está blefando por uma razão que nós aqui deveríamos levar a sério, que é, para os Estados Unidos, manter a condição de império é uma questão existencial. E o que nós temos que responder é se manter a nossa soberania nacional também é uma questão existencial para nós ou não. Se a gente vai adotar a linha de falar grosso com Caracas e falar fino com Washington. Isso é o que a gente tem que resolver. Ô, Mário, mas você acha que cabe ao próprio presidente Lula ter essa postura pública ou ele deixar isso de maneira talvez mais institucionalizada a partir do ministro das Relações Exteriores, por exemplo? O Lula falou a coisa certa. Se eles aumentarem lá, nós vamos aumentar aqui. Mas se você ler as declarações do Haddad e do Alckmin, estão numa linha de vamos negociar, guerra comercial não interessa a ninguém e por aí vai. Agora, eu quero dizer o seguinte: para ganhar essa disputa, que agora vai subir de patamar, não basta mesmo troca de declarações, nem é suficiente troca de tarifas recíprocas. É preciso reindustrializar o país, viabilizar a nossa soberania energética, viabilizar a nossa soberania alimentar, viabilizar a nossa soberania monetária. Não dá para deixar de ter, controle de capitais. Nós temos que viabilizar a nossa soberania militar. Não dá para ter uma cúpula militar subordinada aos gringos. E a nossa soberania comunicacional e digital. Não adianta dizer para o Zuckerberg, você tem que voltar a moderar. Não, tem que ter redes sociais de propriedade pública e ou nacional. A mesma coisa com o X. Não tem acordo possível com Elon Musk. Ou a gente tem uma rede social nossa, ou nós vamos ficar na mão desse nazista. Eu pergunto às pessoas, esqueceram o que foi o nazismo? A gente conhece a história pelo como ela termina. Só que como é que ela começou? Desse jeito. Nós estamos vendo de novo uma ameaça brutal às liberdades democráticas e à independência, à soberania, ao desenvolvimento, ao bem-estar da maior parte da população. A postura que o Trump revela em relação aos migrantes é a postura que ele revela em relação à América Latina. Ele acha que nós somos o cocô do cavalo do bandido. Ou a gente lida com isso, e aí, voltando à tua questão,
precisa tomar medidas de curto prazo, mas principalmente precisa tomar medidas de médio prazo. Porque senão você não ganha. Por que a China foi um dos poucos a dizer assim não, Leão? Porque tem musculatura. Nós podemos ter musculatura e podemos ter rápido. Mas para isso precisa ter uma convocação nacional. E precisa ter unidade no governo. E eu estou vendo que no governo, de novo, tem duas políticas. Tem uma política que é a de vamos fazer a coisa certa, e o Lula, nessa questão, expressa essa política, e tem a política da contemporização. Essa política que está na boca do Alckmin, do Haddad, em relação à guerra tarifária, que eu insisto, é apenas o chantilim da coisa. O problema de fundo é nós vamos continuar sendo fornecedores de matérias-primas baratas para que outros vivam bem? Ou nós vamos reindustrializar o país e ter condições de garantir aqui no nosso país condições de vida decentes para toda a população brasileira? Essa é a questão real.